Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje, podcast Dizascope com um convidado muito especial que eu queria muito receber nessa mesa. Ó, mineiro de nascença, mais gaúcho de coração. Sempre morou no Rio Grande do Sul, membro da Igreja Comunidade em Porto Alegre, casado com Lídia Rosana, tem 2 filhos e é o pai aí do canto congregacional da Igreja Pós-Moderna Brasileira, com muitas canções. Que honra receber aqui Azaf Borba. Muita honra para mim. Muito obrigado, Douglas, pelo convite e por essa feliz. oportunidade que Deus nos deu. Estamos no encontro aqui perto. Sim. Daí hoje à tarde eu tirei para isso, para estar aqui com você, né? Honrando o depósito de Deus na sua vida, na sua casa. Já sou amigo do seu pai de décadas. Longa data. De longa data, e agora posso ter essa continuidade com você também. Muito bom. E aqui com esse nosso querido Dizascope. Yeah. Algo que Deus levantou na nossa nação para ser uma bênção. Amém. Obrigado. Eu estou muito feliz. Eu queria muito ter esse tempo de mesa aqui e poder gravar, né? O podcast a gente fala que é isso, né? Aquelas conversas de restaurante, aquelas conversas na mesa que a gente Em tem. Minas chamam de conversa de boteco. Eu suavizei, né? Para restaurante. Suavizou, né, cara? Não, mas conversa de boteco, os botecos têm comida boa, comida cara. boa. Aqui em São Paulo tem viu? comida boa. Que serve água e guaraná, inclusive. E às vezes a gente está numa conversa, numa mesa, depois do culto ali e tal, e fala, se isso aqui fosse gravado ia abençoar muitas pessoas. Que então bom. é isso que nós então vamos fazer hoje. essa conversa aqui hoje. Exato. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua mãe e seu pai eram profetas, né? Porque colocar Azaf, né? Minha mãe querida, ela era crente desde menina e casou em julgo desigual com o meu pai, que era um militar, bonitão. Né? Ela conheceu, ela filha de pescadores na Praia da Enseada, em Santa Catarina. E ele, militar, servia no Forte Marechal Luz. E num dentista eles se conheceram e se apaixonaram ali mesmo. Ela tinha 16, ele tinha 28. E dali 6 meses já estavam casando. É mesmo? Casando assim. E a minha mãe sempre ali tentando levar meu pai para a igreja. E ela era da Assembleia de Deus. Uhum. Mas uma mulher temente a Deus, criada por uma avó temente a Deus, um avô temente a Deus. E casou com aquele militar que não queria nada com Deus, né? E não quis a maioria da sua vida. Uhum. Tivemos um pai que não compreendeu o amor de Deus, a não ser no finalzinho da sua vida. Entendi. Né? Não pôde usufruir não desse pôde amor. usufruir desse amor. Daí a mãe sempre semeou. E quando ela engravidou, da primeira gravidez, ela teve um sonho. E onde ela via um menino com um livro aberto, cantando. E aquilo foi muito nítido para ela. E ela acordou e disse, eu vou pegar um nome de Salmos para o meu nenê. E foi lá, abriu na Bíblia, caiu em cima, Salmos de Azaf. Uau. Salmos de Azaf, na Bíblia. Daí ela guardou aquele nome, daí nasceu a minha irmã. Daí quando ela engravidou de novo, e eu nasci, ela na hora, é menino, é Azaf. Uhum. Pegou uma Bíblia bem antiga que ela tinha e deu para o meu pai, e ele levou a Bíblia no cartório. Para mostrar como que era para escrever. E interessante que meu pai só levou minha mãe grávida para Minas para eu nascer, que ele queria um filho mineiro. É mesmo? Ele era muito mineiro, meu pai. Entendi. Né? Daí ele levou minha mãe para eu nascer em Minas. Então meu pai me levou para Minas para nascer. E 13 dias depois me trouxe de volta para Santa Catarina. E ali eu me criei até os 5 anos de idade, quando fomos para Ponta Grossa. E depois de Ponta Grossa, com 7 anos, eu fui para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Uhum. E com 10 anos fui estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. E ali fiquei em Porto Alegre. Até hoje? Até hoje. Né? Foi o fim das minhas andanças. Só saindo pelo mundo afora, né? Morei 1 ano nos Estados Unidos. E ali tudo aconteceu na minha vida. E eu estava lendo... O pessoal sempre faz uma pesquisazinha antes para mim, né? Meu convidado. E eu estava lendo que no seu testemunho teve um momento que você era hippie. Hippie, isso. Com 13 anos. Como é que foi isso? Mas um pai militar, como é que você vira um hippie? Com 13 anos, aquilo, eu estudando no colégio militar, tudo aquilo para mim perdeu o sentido. Eu queria outra coisa, eu queria o cabelo comprido, né? E eu aprendi a fumar maconha muito jovem, com 13 anos.
Eu queria fumar maconha, ter cabelo comprido, e conheci um grupo de hippies que fazia artesanato. Eu queria fazer aquilo ali. Né? Eu queria aprender a fazer artesanato Vender com ouro, arte, com metal, né? vender arte. Eu queria aquilo desesperadamente. E comecei, né? Em vez de estudar, eu ficava ali com os hippies aprendendo a fazer metal, cortando couro. E aquilo me cativou com 13 anos de idade. Aquilo era o meu futuro. Já tocava violão, participava das rodinhas ali de bar, de praça. Ali eu morava no centro da cidade, um antro de droga. Assim, é mesmo? Um antro, por todos os lados tinha droga. E aquilo ali eu não escapei. Então, e aquilo me tirou a vontade de estudar. Eu saí um dia, cheguei em casa e disse, não vou mais na escola, com 13 anos de idade. E aí? Daí meus pais não fizeram nada, não evitaram, não teve uma posição, não teve um troço de me pegar pelo cabelo e me levar para... Você vai e pronto, não tem esse negócio de desistir. Né? Então, eu tive isso com muita força, essa conivência com a desistência. Né, que nessa idade é inviável, né? E aquilo me fortaleceu demais para ir para o outro lado. Para rebeldia. Para rebeldia, para total rebeldia. E você deixou? Cabelão? E deixei. Daí a minha vida era o que eu queria. Sexo, droga e rock and roll. Iniciando na vida sexual, né? Aquilo ali tudo deturpado, tudo errado. Mas foi o meu início de vida, até os 16 anos. Então você ficou 3 anos 3 ali. anos e realmente inteiros. fazendo... Me tornei um ótimo artesão, vendia bem meu material. Vendia bem, ia para a praia vender na beira da praia. Né? Aqueles negócios, vendia nas feiras hippies. Né? Era o mais jovenzinho ali, vendendo aquele material. E aquilo ali, tocando violão à noite, dormindo em qualquer lugar. Ali foram 3 anos de trevas totais. E como é que foi seu encontro com Jesus? Daí aconteceu aquelas coisas que só Deus pode gerar, né? Um amigo do meu pai, do quartel, lá do interior de Santa Rosa, veio visitar, que ele é muito amigo da nossa família. Ele veio um dia visitar a nossa família, né? E ele estava se mudando para Porto Alegre também. Daí ele viu a família toda detonada. Não era mais aquela família assim de crianças certinhas, mulher certinha, o pai mais ou menos certinho, meu pai bebendo pra chuchu, embriagado o tempo todo. Ele viu aquela família detonada e disse, não, preciso trazer um pastor aqui para ajudar vocês. Daí trouxe esse pastor Erasmo Ungarete, da Igreja Metodista. Desse pastor veio com a esposa, conversou com a minha mãe, Minha mãe, ela foi na Igreja Congregação Cristã do Brasil até quando nós tínhamos 11 anos. Depois ela se afastou e foi para o Espiritismo. Daí esse casal disse para minha mãe, não, vamos voltar para a igreja. E carregou minha mãe de volta para a igreja. Okay. E lá minha mãe teve um reencontro com Jesus. E aquele reencontro promoveu oração, busca de Deus pelas nossas vidas, né? Pela família. E aquela igreja começou a orar. Estava acontecendo um pequeno avivamento ali naquela igreja. As pessoas metodistas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Uau. Naquela igreja metodista. E parte desse avivamento era buscar pessoas, né? E esses pastores foram na nossa casa e trouxeram minha mãe. E esse pastor foi 2 vezes para me ver e eu não abri a porta para ele. Né? E ele ficou na porta batendo as 2 vezes. Eu estava dentro de casa, eu vi pelo olho mágico, mas não abri a porta. Era a minha rebelião total contra Deus, contra a igreja, contra tudo. Mas naquela 2ª vez que ele foi, minha mãe ficou muito revoltada, que eu não tinha aberto a porta. E ela me levou à força para a igreja. Andou 3 quilômetros pegando meu braço, magrinho, né? É mesmo? Magrinho, minha mãe radical, né? O que não teve de força para me manter na escola, ela teve para me levar para a igreja. Uau. Graças a Deus, cara. E ela radicalizou e me levou. E ali eu conheci aquele pastor e ele me disse, olha, eu vou te pôr junto com uns jovens. E foi lá e me levou para um grupo de jovens. No culto, assim, se sentou perto do seu... Não era nem culto, era uma reunião com 8 jovens, assim, que eles faziam sábado à noite. E eu sentei ali, né, e a menina que liderava era uma moça chamada Esli Regina, a doutora Esli Regina, uma psicóloga hoje bem conhecida. E ela pegou o violão e disse, tua mãe disse que toca violão, toca aqui para nós.
E começaram a cantar: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Então eu já comecei com violão na mão. Não era nem crente ainda, não tinha experiência nenhuma com Jesus. Me deram um violão na mão para cantar: Santo Espírito, enche a minha vida. Olha o que eles me colocaram para cantar, cara. Não pode brincar com esse tal de Santo Espírito. Não pode com essas coisas. Você perde, acontece. Não, Santo Espírito, enche a minha vida. Eu tocando Santo Espírito, enche a minha vida ali. Primeira música que eu toquei com aqueles jovens ali. E ali, com o amor daquelas pessoas, eu comecei a conhecer Jesus. Foi um processo de mais uns 3, 4 meses. Até agosto. Aí você começou Isso era abril. E voluntariamente ou ainda não? E voluntariamente. Aí você começou a gostar. Daí eles disseram: Asaf, amanhã nós vamos tocar... Não, domingo que vem nós vamos tocar aqui na igreja, no culto da manhã e da noite. Tu pode nos ajudar com o violão? Pô, eu não fazia nada na vida. Deu assim... Eu disse: claro, vou vir. E eu lembro que nessa primeira vez que eu voltei no culto, eu encontrei um traficante no ônibus do meio. Pegava 2 ônibus para ir para lá. E no ônibus do meio, eu encontrei um cara que me deu maconha. Eu fui chapado para a igreja. Meu Deus. Meu primeiro culto eu fui chapado. Nesse primeiro domingo? Nesse primeiro domingo que eu fui, o diabo estava ali me esperando na parada, às 8 horas da manhã, cara, para me dar um baseado. E eu fui, mas Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Deus é maior que isso. Na vida de qualquer pessoa, não importa. Não importa se é maconha, se é droga pesada, droga leve. Deus é maior que isso. Se é álcool. E aí aquele grupo, o amor daquele grupo, aquele grupo me acolheu. Daí eu comecei a tocar com aquele grupo, daí eles foram num pequeno evento, daí já em agosto. Isso tudo começou em abril, final de abril. Em agosto eu fui com eles Que ano era isso? 1974. 74. E o 74 faz o quê? 48 anos. Isso. Mais do que a tua idade. Você nasceu em 88? Foi em 88, hein, cara? 4 anos depois dessas 14, coisas. 14? 14 anos, cara, meu Deus do céu. Então, cara, depois disso... Aí em agosto você foi para um evento com eles? Para um evento com esses jovens. E um senhor já de idade, assim, chegou lá, pregou um evangelho muito simples, Douglas. Muito simples, muito, muito básico. E eu entendi aquilo tudo, o amor de Cristo por mim, para me livrar dos pecados, para me trazer uma nova vida, colocar esperança no meu coração. Aquilo me insuflou na direção de Deus. Uau. E no fim, um outro pastor, eu lembro o nome de todas essas pessoas, assim, de tudo. Eu lembro a cena, as pessoas que falaram, quem falou antes, quem cantou, né, os grupinhos que cantaram. Tem pessoas que eu convivo até hoje, daqueles grupinhos que cantaram ali, né? E eu fui naquele apelo, fui lá, só estava com meu violão na mão, fui com violão e tudo para a presença de Jesus, entreguei minha vida no dia 18 de agosto de 1974. E ali começou uma mudança radical de vida, uma coisa que eu não conseguia explicar. Ninguém disse para eu deixar nada, mas eu saí daquele culto, ia fumar o cigarro, tirei a carteira. Na hora que eu ia fumar o cigarro, algo dentro do meu coração disse: não é mais isso. E os vínculos que eu tinha com meninas, né, ia me encontrar com uma menina, e algo no meu coração dizia: não é mais isso, acabou isso aí. Eu cheguei um dia na casa de um cara e ele disse: estou com uma maconha da boa. Eu ia entrar, mas na hora aquele troço dizia: isso não pertence mais a ti. E eu fui largando tudo. Deus. Fui mudando de vida por força do Espírito Santo, daquele tal Santo. Espírito Santo que enche a minha vida. Primeiro dia, né? Você pediu. E um mês depois, essa igreja fez um grande evento de busca do poder do Espírito Santo. E eu estava lá tocando. Daí aquele pastor Moisés, começou a falar quem era o Espírito Santo. E no final ele disse: quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Eu fui o primeiro, disse: eu quero. Esse troço do poder é comigo mesmo. Receber poder de Deus para viver. E eu fui, cara, tive um batismo com o Espírito Santo assim, doido demais. Uma coisa assim que me inundou totalmente. Me inundou de tal forma que eu peguei uma Bíblia, Douglas, e comecei a comer a Bíblia, mastigar a palavra de Deus assim, ó. Abri a Bíblia,
comecei a mastigar as folhas entrando dentro de mim. O pastor teve que tirar aquilo de tão radical e doido que foi aquele batismo com o Espírito Santo, que me deu uma fome de Deus. E Deus sabia que a fome tinha que ser grande para longo prazo. Mas você diz de forma figurativa. Você começou a ler muito a Bíblia. Não, eu comecei a comer as folhas. No dia do meu batismo com o Espírito Santo. Você pegou a página e colocou na boca? Não, eu mordi a Bíblia e ia engolindo as folhas. Tudo que eu conseguia morder, eu ia comendo. Aí o pastor tirou de você? Tirou a Bíblia. Para de comer a Bíblia. Viu? E deixei a Bíblia toda com pedaços, sem nada. E aquilo não foi forçado por ninguém. Ninguém pregou aquilo. Não. Foi uma coisa do meu interior, uma fome por Deus. E naquele primeiro ano, daí sim, eu tinha fome da Bíblia e compunha as primeiras músicas, os primeiros salmos da Bíblia com intensidade. Daí chegou um missionário. Isso, nós estamos em 74. 75, eu comecei a viajar com os meus pastores. O meu testemunho era tão forte e verdadeiro que eles disseram, não, onde nós formos pregar, nós vamos te levar. E eu entrava no ônibus com eles, viajei o Brasil todo um ano inteiro, 75, inteirinho, todos os meses eu ia para alguma cidade com esses pastores, falando do Espírito Santo e do testemunho da minha vida nas igrejas metodistas. Isso ainda dentro da estrutura metodista. Sim. Daí, depois disso, chegou um missionário, Donald Stoll. Missionário americano chegou e ficou na nossa comunidade. A comunidade estava se formando, mas era um avivamento dentro da igreja metodista. Ele gostou daquilo, que ele vinha da igreja menonita nos Estados Unidos. E gostou de ver uma igreja tradicional se renovando daquele jeito e disse, não, vou ficar por aqui. E ficou. Ele era um organista de primeira categoria, assim, músico, né? Já veio com aquela musicalidade. E ele foi quem me discipulou assim, para começar a compor, para começar a usar as minhas canções para a igreja. Que eu escrevia as músicas em casa, lia a Bíblia, escrevia uma música e não tinha o que fazer com elas. Esse missionário, ele foi direcionando isso para o congregacional, fazer músicas para a igreja cantar. Ele que te falou disso? Ele que me não falou disso. As ações dele nos levaram a compor canções para aquele grupinho assimilar. E canções fáceis que eu pudesse ensinar quando viajava com os pastores. Daí isso foi 75, 76, 77... Esse missionário voltou para os Estados Unidos. Quando ele estava lá, ele me mandou um cassete dizendo, olha, eu conheci um amigo aqui que ele tem um estúdio de gravação e ele topa produzir o nosso disco, ele faz tudo para nós. A gente falava de vez em quando que aquelas músicas a gente um dia ia gravar. Mas eu não pensei que era no ano seguinte, né? 77. Em 77, esse missionário me pôs no avião, mandou uma passagem só de ida. 77. Quando eu acordei, eu estava chegando em Nova York, cara, num voo da Panam. Viu, com um violão nas costas e uma mochila, só, sem uma muda de roupa, com $100 no bolso. E eu chego lá em Ohio, lá para o interiorzão dos Estados Unidos, começamos a ensaiar um disco. Se transformou no disco Celebraremos com Júbilo, que vocês podem mostrar aqui. Dá para aparecer, né? Olha aí, dá para aparecer aí. Disco Celebraremos com Júbilo, tem a capa bonitinha no Spotify, em alta resolução. E esse missionário, então, nós dois pegamos todos aqueles cânticos que a gente tinha feito, tudo da palavra. Tudo, cânticos da palavra congregacionais. Quais eram assim? Tinha celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, celebraremos com júbilo. Dom e Asaf. 1978, né? 1978. Muito bom. Celebraremos com júbilo é o nome do disco. E ali tinham vários cânticos assim, o Salmo 117, muitos salmos. Né? Efésios 1, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele. Então vocês colocavam melodia. Melodia na palavra. Ipsis litteris, como estava lá. E essa foi a base daquilo que depois começou a se chamar cântico congregacional, que são cânticos inspirados na palavra, fáceis para a igreja
para a igreja assimilar. E assim começou o Asaf que vocês conhecem. Eu estava olhando aqui, né, na internet as músicas, né? E é incrível porque as músicas que vocês compuseram, você compôs, são músicas que atravessaram muitas gerações, né? Até hoje, Morada, Guedes, todos esses caras ainda gravam minhas músicas. Aqui, ó, Jesus em tua presença, eu sei que foi pago um alto preço. Isso. Só para te adorar, digno de glória, infinitamente mais, não vou calar meus lábios. Tudo isso aí tá aí. Exato. Tu canta desde criança esses cânticos. Exato. Tem alguns que você fala assim, mas você vai dar harpa? Não. E já tem meus cânticos na harpa. Pediram autorização para 2 cânticos, alto preço, Jesus em tua presença. Tá na harpa cristã. Tá na harpa cristã. Na nova harpa cristã. Pode imaginar isso? Dentro dos meus sonhos eu pensaria, né, cara? Sim. E eu acho lindo isso, porque quando você tá lá no seu quarto, no seu secreto, e você compôs uma dessas canções, puxa, talvez numa folhinha ali, você não estava falando assim, olha, vou compor hoje um negócio daqui 40 anos continuar cantando. Isso aqui por exemplo, vai... Jesus em tua presença, eu compus em 1986. Como é que foi? Ali no quarto da minha casa, esperando minha esposa chegar, eu já era casado, me preparando para um congresso. Depois você pode ver no livro A História por Trás da Música. Eu tenho... Tem quantas músicas lá que você fala? 60 músicas. Lá são 60 músicas. 60 músicas que eu conto as histórias no livro A História por Trás da Música. Tá, depois você coloca na tela para mim também? Tá. A capa do livro. Isso. E ali, nesse livro, eu conto essa história. Eu estava me preparando para ir no encontro de avivamento que eu tinha sido. Um dos primeiros grandes congressos que eu fui convidado para ir em Brasília, das comunidades, né? Quando estavam começando as comunidades se reunir para adorar a Deus em Brasília, debaixo da liderança do Robson Rodovalho, do César Augusto, 2 pastores, um de Goiânia e outro de Brasília. Então, nossa comunidade sempre era convidada e esse ano eu fui convidado pela primeira vez para dirigir o louvor. E eu estava ali orando, pedindo, Senhor, o que eu posso levar de novo? Já, né, eu só canto outras músicas, cantava músicas da Maranata Music, os nossos cânticos mais antigos, cantava, né? Mas algo novo de Deus. Aí, na mesma hora, assim, veio no meu coração, eu sentei no piano que eu tinha recém-comprado, um piano novinho, eu sentei e comecei. Jesus, em tua presença, 2 acordes simples. E o terceiro acorde, reunimos-nos aqui. Pronto, já tinha Ré, Sol, Lá. Jesus em tua Sol, reunimos Lá maior e Ré de novo. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Vamos colocar um menorzinho. Pois um dia tua morte... Né? Daí já fui elaborando. E aquilo foi crescendo no meu coração. E o véu que separava. Eu fui escrevendo, aquilo jorrando no meu coração. Quando a Rosana chegou, eu estava no... Só pra te adorar. Ela entrou na casa, chegou no quarto e disse, que música é essa? Deus está me dando agora, Deus está me dando agora. Ela sentou do meu lado, nós começamos. E aquilo veio lá do interior, assim, uma coisa linda de Deus, viu? Surgiu assim e eu levei aquele cântico e foi amor à primeira vista em Brasília. Com a igreja. Foi, dali disseminou, foi Brasil inteiro. Eu canto até hoje. Não, esse música... cântico é no bafo daquilo que Deus fez, da força. O véu que separava já não separa mais. E poucos dias depois, antes de ir para o encontro, eu compus uma outra música que também ficou bem conhecida. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Antes desse encontro? Eu levei essas 2 músicas para esse encontro. Viu? A impressão que eu tenho, como essa, Só para te adorar, a impressão que dá, assim, é que é uma música, não sei se... É uma música que já existe no céu. Não, o que eu digo sempre assim... E ela é liberada na terra para aquela... Cara, eu tenho exatamente esta frase que você falou. Tem música sendo cantada no céu. Sim. E Deus coloca ouvidos que captam uma dessas músicas. Nem todas as minhas músicas têm essa intensidade, mas teve músicas que teve essa intensidade, que era alguma coisa que o céu estava cantando, que veio direto do trono de Deus, como tem músicas do Ademar, que tem essa mesma característica, do Bené, a único que é digno de receber, da Ana Paula Valadão,
Preciso de ti. Que cada um de nós, o Morada, o Alex Vilas Boas, cada um de nós ouviu uma partezinha do céu. Não é tudo que nós fizemos na vida, eu já escrevi mais de 700 músicas. São mais 700? Mais de 700 canções gravadas, são quase 600 músicas. Né? E outras 100 que fica ali no óleo só, que eu dei para alguém e nunca gravei. Né? Mas teve músicas que foram ouvidas no céu. Tem uma música que é só o nome de Jesus. Jesus, sim. Jesus, Jesus. Esse cântico já está gravado em mais de 10 línguas. Só o nome de Jesus. Sim. Né? E tem alguns países do Oriente Médio que eu sou conhecido como a pessoa que escreveu esse cântico, de tão relevante que esse cântico ficou. É mesmo? Porque só diz o nome de Yeshua. Yeshua, no Egito. Eu sou conhecido como a pessoa que compôs o nome de Jesus. Essa música com o nome de Jesus, que foi gravado por vários grupos. Meu Deus! Lá. Então, né, de vez em quando eu recebo a gravação de um país, de outro, com essa música. Eu digo, sem dúvida, essa é uma das canções que estavam sendo cantadas. E eu tenho essa impressão, porque eu vejo crianças que ouviram uma vez e já estão cantando. E você solta, ela canta inteiro aquilo ali. Então dá essa impressão, tipo, parece que já estava já pronta em algum lugar aquilo, entendeu? Aquilo pronto. E isso é com toda a revelação de Deus, né? Com toda a revelação de Deus, alguém diz uma frase para alguém e aquela frase fica grudada. Deus quer mudar a sua vida. Hoje o rapaz que pregou de manhã junto, ele disse que um professor de história, no meio da aula, ele dizia aleatoriamente assim, Deus quer mudar a tua vida. E um dia esse rapaz foi atrás do professor e disse, eu ouvi no meio da aula o senhor dizendo, Deus quer mudar a tua vida. Fala mais sobre isso. Ele estava ensinando história e falava a frase do nada. Deus quer mudar a sua vida. E dizia a frase. Né? E daí esse rapaz foi correndo atrás do professor e o professor levou ele a Jesus. Poucos dias depois já batizou, né? E levou ele para a comunidade. Esse cara agora é pastor, junto com o professor. Já pensou, cara? Só por causa de uma frase. Então a gente pensa, né? Estamos gravando um podcast. Uma frase desse podcast pode trazer a transformação de uma vida. Quero dizer para vocês, Deus quer mudar a sua vida. Uau! Igual lembra que no SBT o pessoal falava que ficava aparecendo assim, ó, Jequiti. Jequiti. Isso mesmo. Jequiti. Fala. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Vai chegar em algum coração. Vai. Isso é muito lindo. E eu acho assim, muito poderoso porque as suas canções, as canções como você citou do Ademar e tantos outros, elas formaram a nossa teologia, né? Sem dúvida. A gente é muito abençoado por cada livro, por cada pregação, cada teólogo, mas a verdade é que o inário, né, de uma geração, ele nos forma, né? Ele deu Por que ele teve esse poder? Primeiramente, porque ele estava debaixo de uma unção. Uma unção do Espírito Santo sobre essas pessoas. Essas pessoas se submeteram à unção. E submeter à unção, Douglas, não é só você virar reteté do dia para a noite. A unção, ela tem um preço na vida de um homem, de uma mulher de Deus. É quando você se submete ao senhorio de Cristo, submete à santidade de Cristo, viu? A seriedade da presença de Deus. Deus gosta de gente que leva Ele a sério, né? Que valoriza a presença de Deus. A presença de Deus é uma coisa séria na vida de uma pessoa. Então, a unção, para mim, é essa sintonia. Não é só um óleo que é derramado na cabeça, e sim uma sintonia. Eu digo sempre isso, né? Que a unção é mais uma sintonia do que um evento. É quando você sincroniza a sua vida com Deus, com a verdade de Cristo e com a palavra. Quando você sintoniza, está em sintonia, as coisas começam a acontecer. O que você canta, o que você fala, um Jesuscope, são trabalhos em sintonia com Deus. Que você sintonizou alguma coisa que estava no coração de Deus e começa a acontecer. E assim foi a nossa música. Foi uma música, primeiro, sintonizada com Deus. Segundo, sintonizada com a palavra. Por que ela formou? Né? Que ela formou, né? Foi formador de coração, não foi só de opinião. Foi formador de fé, de princípios, de valores, porque é base da palavra. Tudo, que é a verdade que tem poder. A verdade cantada, como eu falei, né?
cantar a palavra de Deus, ensinar a igreja a cantar a palavra de Deus. Então, isso debaixo da unção, podemos dizer outras coisas debaixo da unção. Mas quando você, debaixo da unção, proclama a palavra, meu irmão, sai de perto. Aleluia. Você proclama a verdade, a resposta, né? Glória a Deus. E terceiro, nós acompanhamos isso com a vida. Viu? Como um irmão, um querido amigo, né, o Nelsinho da Oni Music, me encontrou essa semana lá em Campinas. Com o Diante do Trono. Isso, com o Diante do Trono. E ele disse, cara, o que eu admiro na tua vida é que a tua vida é sem BO. Sem BO, ótima boletim, sem boletim de ocorrência. Já passaram 47 anos e não teve BO ainda. Nenhum BO em nada, em nenhuma área. Graças a Deus, Senhor. Isso é a vida de Deus. Misericórdia de Deus. E a vida de Deus. Então, o que leva um ministério e o que aquele ministério faz, não é só o que você fala, proclama, mesmo debaixo de unção, porque mesmo o homem ungido, às vezes, ele não é aprovado por Deus por causa dos BOs. Da conduta. Por causa dos boletins de ocorrência. Dos boletins de ocorrência que ele deixa acumular na vida. Então, assim, esse cuidado, e isso não é um mérito meu. Eu reconheço, não é um mérito meu. Sabe, é um mérito do discipulado que eu tive. Eu fui discipulado por esse pastor, Erasmo, toda a minha vida, e do seu companheiro Moisés Cavaleiro de Moraes. Esses irmãos me discipularam a vida inteira. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vai firme. Ter até... Senão eu fico falando aqui. Não. Mas é que eu quero, dentro disso, eu quero que você responda, então, de forma... concisa aí e sistemática para a gente, assim, o que vier no seu coração. Como faz para ter um ministério de 47 anos? Como faz? E que vai ter 50, 60 anos? Porque nós estamos falando de algo que você começou em 74, 75, 76, e nós estamos aqui conversando. Em 2022. 22, e que está vivo ainda. Amém, você está indo para Manaus depois aqui ministrar. Isso mesmo. Entendeu? Como faz? Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona a vida com Cristo, maratona. O ministério. Viu? O que você elencaria para a gente? Eu vou te dizer. Eu vou falar de 5 alianças. Tá. As alianças da longevidade, eu chamo isso. Tá? Tu pode escrever um livro depois. Beleza. Depois do meu, porque eu já estou quase lançando meu livro. Eu prefiro vender o seu. 5 alianças da longevidade. Depois se for lançar, você vai voltar aqui. Hein? Claro. Vai gravar, nós lança aqui. Com muita alegria, com muita honra. Primeiro, aliança com Deus. Ok. Você saber que tem uma aliança com Deus, que você é uma aliança de pertencimento. Não é uma aliança só de caminhada, é de pertencer. De saber que você pertence a Deus. Que não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É pertencer a Cristo, deixar sua vida, a vida própria, ter essa aliança com Deus. Você está falando de um casamento. De um casamento. Uma noiva com um noivo. De uma noiva com um noivo, né? De você saber que tem coisas que você deixa de fazer, deixa de ter, deixa de comprar, deixa de ver, deixa de realizar na vida, porque você pertence a Deus. Então, uma aliança com Deus. Segunda aliança, uma aliança com a igreja. Porque Jesus, a igreja é a construção de Cristo. É a grande edificação de Cristo nesse mundo. Ele edificou a sua igreja, fez dela uma igreja forte, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E você se junta em uma aliança com a igreja. Não é uma aliança de simplesmente frequentar uma igreja. É fazer parte de tudo aquilo que representa o construir a igreja. Então, desde novinho eu aprendi que a minha vida e o meu ministério não era para ter frutos físicos, né? De gravação, de visualização, de venda, de recurso, de dinheiro, de sucesso. Não, mas era ser um participante, um colaborador da construção da igreja.
Entendi. Viu? Então, tudo Porque que às você vezes faz... um resultado individual nosso pode atrapalhar a construção da igreja. Claro, sem dúvida alguma. É baseado num homem só, né? Não é uma pluralidade, não é uma coisa que envolve, que valoriza outras coisas. Eu estou aqui porque eu valorizo o que Deus fez na sua vida e eu quero fazer parte. A te ajudar a construir esse negócio. Viu? E ter esse amor pela construção, pela edificação, pelo sustento. E isso envolve na vida, quem tem uma aliança com a igreja, nunca quer saber nada do mal, dos podres da igreja. Ok. Tu quer proteger a igreja. Tu quer mostrar a igreja sempre pura, santa, irrepreensível diante de Deus e do mundo. Então, isso me faz entrar em todas as igrejas. Durante toda a minha vida, as portas foram se abrindo. Não tem denominação aonde, Você não foi? aonde eu não vou. Não tem, inclusive as mais fechadas me chamam, né? Como o irmão R.R. Soares, eu vou ministrar lá, sou amigo pessoal dele, dos filhos, né? E tem as portas abertas para ministrar. E igreja católica, eu vou ministrar em igreja católica, isso escandaliza os irmãos, mas eu tenho uma palavra de Deus e o que Deus me deu não escandaliza eles de jeito nenhum, porque você consegue no meio... Da mesma forma que eu fui no meio dos coptas no Oriente Médio, dos ortodoxos, e Deus foi abrindo essas portas no meio das igrejas mais fechadas do mundo, mas era a igreja com suas distorções, com seus problemas, que eu não concordo com tudo, você não concorda com tudo, mas Deus me fez entrar porque tem um amor puro à igreja. Então você está dizendo que essa aliança com a igreja é a gente transicionar desses meros consumidores para alguém que assume uma responsabilidade por ela. Com a igreja, uma responsabilidade de vida, de amor. Tudo que eu faço é para a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ser sempre um construtor. É uma aliança de construção. Isso é a segunda aliança. A terceira é a aliança com seus pastores, com seus pais espirituais, com gente que você vai pela vida fora com elas, né? E você vê os problemas, você vê, né? As deficiências, são homens, mas você nunca rompe essa aliança, deixa essas pessoas inferir na sua vida, te cuidar, às vezes te disciplinar, pôr o dedo na tua cara, dizer, senta um tempo, não, toca o teu instrumento mais baixo, né? Você está gritando aí, muito. Baterista. Você está gritando muito, não grite tanto, e vão corrigindo pela vida fora. Eu vi um post teu que não estava muito bom, você tem que corrigir isso. Então, esse discipulado prático, eu tive na minha vida com os meus pastores e nunca interrompi esse processo. Você disse para mim que uma vez que você tem os mesmos pastores... Mesmo pastor, esse pastor Erasmo e o amigo dele, o Moisés, foram as pessoas que me cuidaram a vida inteira. Vida inteira. Até morrerem. Eu estava com eles nos dois, lá no túmulo, dando tchau para eles. Um em 2020, outro em 2021. Uau. Eu fui com eles até o fim das suas vidas, honrando a vida deles, uma aliança com a sua uma paternidade aliança espiritual. Com a paternidade espiritual. Essa é a terceira aliança, que muitos rompem. E como é que foi para você? Porque muita gente está nos ouvindo. Mas, poxa, meu pastor lá falha. Não, os meus também falharam. E aí? E como é que era esses processos? Sempre tinha alguma coisa acima. Mesma coisa que num casamento. Assim, a Rosana já falhou, a sua esposa já falhou, e você já falhou com ela também. Bem mais do que ela comigo. E eu com a minha esposa inúmeras vezes, né? Mas vocês não quebraram a aliança. Tinha alguma coisa, os princípios, né? Toda quebra de aliança envolve sentimentos. E princípios estão acima de sentimentos. E relacionamento com pastor é princípio acima de sentimentos. Então, isso manteve a aliança. Então, eu tive meus pastores, tenho a honra de tê-los tido e os amo demais. Escrevo sobre eles, falo sobre eles, conto as histórias deles e o quanto eles foram importantes para a minha vida. Então, essa é a terceira aliança. A quarta aliança é a aliança com a família, que é uma aliança que hoje está sendo tremendamente atacada, bombardeada, né?
com mísseis terríveis contra a família, as ideologias, isso e aquilo, a sexualidade transtornada. E tudo isso tem atrapalhado demais o bom andamento que se tinha daquilo que nós sempre amamos, que é a família. E muitas vezes um ministro também começa a fraquejar nessa aliança com a família. E quando eu falo da aliança com a família, eu falo da família da onde viemos e da família para onde vamos. Nossas esposas, filhos, né, para a próxima geração. Então, o homem de Deus que quer ir longe, ele tem que guardar essa aliança. Ele tem que honrar pai e mãe. E depois ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ser submissa ao seu marido e viverem uma vida do jeito que a Bíblia manda, não do jeito que o mundo prega, mas do jeito que a palavra de Deus nos ensina, que é o lar cristão, filhos crentes, obedientes à palavra de Deus. Nós passaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós transmitiremos, então, essa aliança com a família, o quarta aliança que a gente tem que guardar. E a última aliança é a aliança com o nosso chamado. Nós sabemos para o que Deus nos chamou. Uau. E proteger esse chamado, prosperar esse chamado, né? Deixar esse chamado ser amparado pelo corpo, pela igreja, submeter esse chamado ao corpo de Cristo. Tudo isso a gente deve fazer com o nosso chamado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm por causa do chamado que Deus me deu. Eu não posso mais fazer qualquer coisa. Eu não posso mais falar qualquer coisa. Eu não posso mais agir de qualquer forma na minha vida, porque eu tenho um chamado a responder. Eu sou representante legal de Deus nesse mundo. Okay. Uma pessoa chamada por Deus se torna comprometido com profundidade. Então, guardando essas 5 alianças... Nessa última do chamado, sua história, você teve assim... propostas e tentações de abandonar o seu chamado? Inúmeras propostas. Eu sou jornalista formado. É mesmo? Sou jornalista formado. Trabalhei na Rede Globo. Trabalhei na TV Educativa também. Fui supervisor de rádios. Né? E a carreira jornalística sempre me encantou. Claro que eu me formei mais tarde na vida, com 47 anos. Já vai fazer 20 anos. Mas eu nunca deixei que isso me tirasse do foco do meu chamado. Eu sabia, quando eu me formei em jornalismo, que Deus queria que eu continuasse sendo aquele Asaf que ele podia contar comigo para qualquer coisa, que o jornalismo seria algo mais na minha vida. Uma ferramenta a mais, como foi no Oriente Médio. Eu já estava difícil de entrar no Oriente Médio como turista, né? E depois, com uma credencial internacional de jornalismo que eu consegui tirar na Bélgica, me facilitou a entrada pelo mundo afora. Então olha só, era um passaporte. É um passaporte de quase imunidade. Qualquer lugar que eu vou, eu sou jornalista. Mesmo nos Estados Unidos, né? Qualquer coisa que encrenca lá, tá ali minha credencial vermelha, bonita. Credencial internacional de jornalismo. Entendi. Então aí houve aí uma tentação, uma proposta de... Uma proposta, né? De até voltar para a televisão. Mas nada disso foi mais forte que o chamado. Eu tinha que proteger e prosperar o chamado. E o jornalismo foi até prosperidade para o chamado. Para o chamado, né? Era Deus guiando nisso. Deus guiando. Porque daí, depois de me formar em jornalismo, eu comecei a querer escrever. Daí escrevi meu primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro, quinto livro, já tem 5 livros. Te despertou. Né? Me despertou, Quais me são ensinou. Esses livros? Primeiro, Adoração, Quando a Fé se Torna Amor, que já é traduzido para o espanhol, 2 versões em inglês. A galera, você vai pôr na tela para mim, tá? Então, Adoração. Adoração, também traduzido para o árabe. É mesmo? Tem as cópias em árabe. Posso até te mandar uma foto de cada um dessas cópias, né? Depois teve um que eu escrevi para o meu filho quando ele completou 18 anos. Chama-se De um Pai para os Seus Filhos, Conselhos Primordiais para uma Vida Bem-Sucedida. Quando ele completou 18 anos, ele tinha entrado na faculdade, tinha ficado meio... Já estava 1 ano e pouco na faculdade, aquelas ideias da faculdade... Estava confundindo ele. Estavam confundindo. Daí eu sentei com ele e escrevi uma carta dos princípios que eu gostaria que ele guardasse da nossa casa.
E escrevi esses 12 princípios nessa carta. E essa carta gerou esse livro. Eu traduzi esses princípios da carta em um livro chamado De um Pai para os Seus Filhos. Muito bom. Né? E o terceiro livro é o livro da história por trás da música. E o quarto livro está saindo agora, Alianças, quando a fé se torna compromisso. Que legal. São essas 5 alianças. Muito bom. Viu? E tem mais vindo por aí? E tem mais, tem outro chamado... Quando que sai da aliança? Agora, nos próximos meses. Ok. Estou há 2 meses. Maio, junho. Por aí. Tá. Daí vem o próximo, que chama-se A Jornada, que é a história da minha vida, que eu já escrevi todinha, né? Contando todas essas histórias. Que lindo. Detalhadamente. Então, Douglas, longevidade, guarde essas 5 alianças. Muito bom. Viu? Você, eu ou qualquer pessoa dos que estão aqui nos ouvindo. E uma coisa que eu percebo, assim, né, e na minha própria vida, e de toda a galera que está ao meu redor, assim, ministerialmente falando, é que, assim, a nossa vida com Deus, essas alianças que você citou, são elas que nos trazem até aqui, nos dão autoridade para ministrar, nos deram o conteúdo daquilo que nós estamos ministrando. Nessas alianças tem tudo. Tem Exato. um pacote inteiro de Deus. Tem o pacote da presença de Deus, do lugar secreto, da vida de adoração, no relacionamento com Deus. Tem a vida do corpo, de comunhão na vida com a igreja, de amigos, de relacionamentos. Né? Falamos tanto do seu pai, né? Sim. Sou amigo do seu pai de muito tempo. Né? As Nós fomos alianças, juntos para o Japão, tudo por esse Verdade. alianças. Né? Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é. Eu vou num congresso quando ele me chama, sem pestanejar, eu sei quem é, o que prega, o que fala, o que vive. Por que está fazendo aquilo? Por que está fazendo aquilo? Né? Não tem nenhuma preocupação. Então, essas alianças com a igreja, aliança com seus pastores, são as pessoas do convívio íntimo de submissão e autoridade. Você está debaixo de autoridade, de gente que você reconhece que são autoridades na sua vida. Né? Isso aí. Mas o que eu acho interessante é assim, que essas alianças e tudo isso que acontece, ela acaba dando um resultado. Né? A canção, a pregação, o ministério. E aí você começa a trabalhar esse resultado. Então, por exemplo, no caso de quem canta, até quem prega também, começa a te convidar, e aí você vai ministrar nos lugares e servir. Sim. E você percebe que, até eu gosto da história de Noé, que ele sai da arca e ele planta uma vinha. Né? E a plantação daquela vinha, nasceu o resultado, né, de algo que ele fez, uma plantação dele, e de repente ele se embriaga com o resultado. Né? Com o resultado. E ele se perde no resultado. Porque agora, por causa do resultado, eu começo a não ter mais tempo para meus amigos, não ter mais tempo para os meus pastores, não ter mais tempo para Deus, não ter mais tempo para minha família. E aí, aquilo que me trouxe esse resultado, lá na frente eu não tenho mais. E como Acabou é que você comprometendo os filhos, né? Os filhos e tudo. A família. As alianças, né? As alianças. Como é que você fez para, nessa jornada, não deixar estes grandes resultados, não atrapalhar essas alianças? Bem, primeiro, esses resultados sempre foram submetidos à autoridade espiritual, né? Meus pastores acompanhavam de perto os resultados e eu deixava eles acompanhar os resultados. Primeira coisa foi essa, não ser um resultado... Você não pegou para você aquilo? Que eu administrei sozinho. Então, e depois, quando veio a esposa para a minha vida, eu já tinha resultados, ela começou a me ajudar a administrar esses resultados com a vida em família, com a vida em casa, com a vida sexual. Tudo isso é administração, né, de quem você é, de não se deixar exposto, né, por esse mundo afora, viajando por tudo quanto é canto, pelo mundo, né, em lugares perigosos, né, para um homem solteiro. Né, uma vez eu tive que ser tirado porque eu estava ao ponto de ser atacado por mulheres, um vagão na Rússia, indo para a Sibéria. De repente, o meu vagão, comigo sozinho, como homem, se encheu de meninas. O cara veio e disse, é tudo prostituta, vão sair daqui, sai daí agora, que elas vão te atacar. E atacam mesmo, viu? Então, a nossa vida tem que aprender a se proteger. Nesse mundo, e as alianças protegem. Entendi. Cada uma delas protege numa área. Sim, sim. Protege numa área diferente.
uma área diferente. Aliança com a igreja, a comunhão dos irmãos, está sempre junto com gente, te protege. Viu? Te protege. Pessoas que você conhece, como a igreja em Porto Alegre. Ali é um lugar de proteção para mim, para minha família, para os meus filhos, é um refúgio. É uma igreja que nos conhece por dentro, por fora, por tudo. Conhece o cheiro. Ali eu não sou famoso. Ali eu não ganho oferta. Ninguém quer tirar foto comigo, eu não ganho oferta. Nada. Nada ali, assim, mal vendo meu material ali, né? Quando é muito relevante. Onde que ninguém tem seus livros? Lá em Porto Alegre, não, graças a Deus, quase todo mundo tem. Mas é um lugar de proteção. Muito bom. É um lugar de proteção. Como é que começou a igreja? Você falou para mim da Metodista. Da Metodista. Mas é a comunidade de Porto Alegre. Essa comunidadezinha metodista, essa igreja metodista, uma igreja de um bairro de Porto Alegre, ali aconteciam as reuniões de avivamento. Mas ali também a doutrina começou a se expandir na vida desses pastores. Ok. E aconteceu alguns fatos de que esses pastores resolveram não batizar mais crianças que estão nos cânones da igreja metodista. Entendi. Eles acharam que aquilo não tinha uma base clara. Eles lendo ali, eles entenderam diferente. Entenderam diferente. Não vou entrar no mérito. Não. Mas foi aquilo que causou o maior conflito. Não foi o batismo com o Espírito Santo, nem o avivamento, nem expulsão de demônio, mas foi negar que o batismo infantil era uma doutrina bíblica plausível. Ok. Então, isso causou o conflito que fez com que essa reunião de avivamento, que era uma reunião dentro da igreja metodista, tivesse que acontecer com esses pastores fora da igreja metodista. Entendi. Então, teve essa ruptura e, para nós, foi uma transição e que, para mim, nunca foi uma ruptura verdadeira, porque eu continuei transitando no meio da igreja metodista até hoje. Aqueles bispos que eram os bispos dos conflitos, eu continuei sendo amigo deles. Legal. Todos, né? Indo nos congressos metodistas e convivendo com os metodistas, parte dessa intensidade que eu tive com a igreja. Sim. Então, a igreja, para mim, ela é intensa sempre. Então, foi necessária essa ruptura? Foi. Foi para a continuidade do que Deus queria fazer. Hoje são mais de 150 igrejas que estão dentro do nosso convívio. E cada lugar é um nome? Ela tem um nome diferente? Não é? A Igreja do Senhor Jesus, na cidade. Mas é uma aliança de igrejas. É uma aliança de igrejas, de lideranças, de jovens, lá, de louvor. Em Porto Alegre e em outras localidades, ela tem essa mesma característica, de ser igrejas nas casas? Nas casas, muito centralizadas no discipulado. Sim. Todas as pessoas são discipuladas. Não é um método, Sim. É um ensino. Tá. E qual que é a base principal desse ensino? A base principal é que você diria? Que toda pessoa precisa de um vínculo, de uma junta, de um ligamento para que a igreja possa cumprir o seu próprio aumento, sua própria realização, Efésios 4. Ok. Né? Ali está a base do que nós cremos, de que todo o corpo bem ajustado pelas juntas. Pelas juntas e ligamentos. Né? Todo mundo tem que entrar nessa vida de relacionamento. Todo mundo tem que estar em comunhão profunda com o grupo. Em comunhão com o corpo, através de um pequeno grupo, através de um discipulado pessoal. A gente não afirma que tem que ser tanto um número X, né, de 5, de 12. Desde o início, em 1982, quando começou o discipulado, o que nós entendemos é que cada pessoa precisa estar submissa dentro do corpo de Cristo. Entendi. E esse corpo de submissão se formou. Você tem que poder responder quem que cuida de você. Isto. Essa é a base. Tem que responder. Quem cuida da sua vida. E aí, vinculado a quem você está. Lá em Porto Alegre, vocês se reúnem nas casas. Nas casas e numa congregação também. Temos um local. Isso semanalmente ou uma vez por mês? Semanalmente. Semanalmente. Temos 2 reuniões. Legal. Uma sábado e outra domingo. Legal. Da igreja toda e as centenas de grupos nos lares. Nos lares. Que tem todos os tamanhos. Muito legal. Muito bom. E aí nas outras cidades a mesma coisa? Mesma coisa, mesma visão. Reuniões nas casas, ali, mesma cuidado. Reunião, cuidados. Muito Toda bom. pessoa... Tem algumas comunidades que não tem o prédio? Ou a maioria tem? A maioria tem. Sim. A maioria tem prédios alugados ou cedidos, ou um garajão. Legal. Assim, né? Tem Muito gente bom. até que se reúne no meio das árvores, onde não tem muita chuva. Viu? Então...
É essa. E essa liga de igrejas. Essa liga de igrejas. Não é considerado uma denominação, né? Não. É uma... Não, a gente é Irmãs, uma comunhão. igrejas, irmãs e... Irmãs. Muito bom. Que lindo. E uma coisa que eu ia te perguntar, acabou que a gente foi de assunto em assunto, mas eu queria voltar nas músicas, é que para mim uma grande marca das suas músicas, e talvez as músicas dessa época, que marcaram uma geração, era o fato delas serem cantadas na primeira pessoa do plural. Né? Elas não eram cantadas, não tinham tanto eu e meu, né? Elas tinham muito nós e o nosso, e conjugando os verbos na primeira pessoa do plural, né? Essa pluralidade é fruto das alianças, né? Sim. Essa é fruto. E foi bem nessa ideia de eu estou escrevendo uma música para que o corpo de Cristo cante. Sempre. Essa, pelo menos eu como compositor, eu primei em fazer algo que eu pudesse identificar com a igreja como um todo, não com uma coisa pessoal. Por exemplo, o próprio Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos. Aqui. É um verbo difícil, né? Mas, então, porque acaba sendo difícil às vezes, que eu percebo até no... Mas já nasceu assim, viu? Eu te confesso, já nasceu assim. Sim. Com o nós. Não é uma coisa pessoal. Eu não estou cantando sozinho essa música. Não, são nós todos, né? Próximo, eu sei, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Nós pagaremos o preço de sermos um só coração em Jesus. Sim. Então, essa pluralidade está dentro dessa visão das alianças. Entendi. A segunda aliança da igreja, nós juntos, fazendo alguma coisa para Deus. Porque hoje, aconteceu agora nessa última temporada, assim, você percebe que uma ênfase novamente no lugar secreto, que é uma coisa muito legal. Muito positiva. Né? De falar, não, entra no seu quarto, fecha a porta e aprende a buscar o Senhor ali sozinho. Isso é muito poderoso. E acabou que muitas pessoas começaram a compor músicas, né, para esse lugar. Né, que era uma expressão desse lugar. E nesse lugar, acabou que algumas canções eram eu, né? Meu, porque eu estou falando ali a sós com Deus, né? Só que a gente está trazendo e cantando lá na igreja, né? Exatamente. Daí fica um monte de eus querendo fazer uma coisa plural, né? Então, foi uma ênfase de agora, né? Sim. Não, e eu acho que existem aquelas canções realmente para eu cantar no meu devocional sozinho ali com Deus. Eu tenho canções assim também. Sim, sim. Mas a maioria dos meus cânticos são para Deus, primeiramente. Sim. Fiel é tua palavra, meu Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Aqui, primeira pessoa. Eu sei em quem tenho crido, mas é alguma coisa que eu estou conversando com Deus. É um papo com Deus. Sim. Então, eu tenho muito essa ênfase. Quando eu converso direto com Deus, né? Às vezes eu uso a primeira pessoa. Mas uma grande parte você pontuou bem. Eu percebi isso. Nós. Isso é maravilhoso. É nós. É nós. O goiano fala. É nós, né? Na foto. Desliga para mim o ar um pouquinho. Tá. Um pouquinho frio aqui. Cara, esse ar frio, sabe o que me dá? Sono, cara. É mesmo? Meu corpo quer se aquecer. Ele quer. Ele tá buscando calor em algum lugar. Quer pensar, tá vindo um gaúcho aí? Vamos pôr no último. Que nada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre, então, a missão, né? Eu estava lendo aqui que é Bridges of Love. Bridges of Love. Pontes do amor. Pontes de amor. E você tem, assim, um amor, porque constantemente, quando eu te encontro, você me fala sobre isso, pelo Oriente Médio. Sim. Quando é que nasceu isso, esse amor assim, por esse povo? Eu vi, assim, o quanto, por causa da língua, a igreja como um todo foi deixando o Oriente Médio assim. Sim. Não, lá é do Islã. Mas daí eu comecei a visitar lá e descobri que não era, cara. Que tinha um remanescente de milhares de irmãos de igrejinhas preciosas. Né? E eu comecei a ajudar essa gente a adorar, a gravar, a produzir música, a produzir videoclipe. Né? Montei um estúdio no Oriente Médio. Primeira vez? 1997. E por que você foi lá? Porque a missão Portas Abertas tinha um projeto lá que queria que eu musicasse esse projeto, levasse música. Daí eu comecei a produzir música no Oriente Médio, música de louvor, de adoração, para as igrejas no Oriente Médio. Então você já, nesse projeto, já era colocar na língua deles? Já tinha que ser em árabe. Tá. Então eu tinha que me relacionar com aquelas pessoas o suficiente, tive que criar relacionamentos,
gerar esses relacionamentos, fortalecer essas amizades, para depois ter a confiança deles para produzir alguma coisa, para gravar, para pôr em disco. E foi acontecendo isso. Foi acontecendo não só nesse país principal que eu comecei a visitar, mas todos os países vizinhos do Oriente Médio eu comecei a ministrar. Daí abriu-se a portas para fazer congressos. Eu comecei a fazer congressos de louvor e adoração todo ano lá, né? De levar. E todo ano você faz? Todo ano, pelo menos eu fiz, até a pandemia. Sim. Eu fiz todos os anos, eu fiz 1 ou 2 congressos. Né? E foi uma grande bênção, né? Para aqueles irmãos de reunir as igrejas. Eles nunca tinham tido isso. Marcou a história da igreja no Oriente Médio. Comecei a trazer os grandes nomes da época do Integrity Music, do Osana Music, Don Moen, Michael Coleman, né? Pete Sanchez, Marcos Witt. É mesmo? Pessoal Você começou a levá-los para lá? Comecei a levá-los para o Oriente Médio. Né? Isso causou um impacto muito grande para aqueles irmãos. Juan Salinas e Quem me disse que está indo muito para lá agora e tem assim, o coração está queimando, o Marcos Brunet. Isso. Aqui da América Latina. Isso. Conheço. Eu dei alguns contatos para ele, isso mesmo. Ele me escreveu pedindo esses contatos. Daí nós formamos os relacionamentos, porque no mundo árabe, no Oriente Médio, relacionamento é tudo, viu? E eu já cheguei lá com o coração pronto para serviço o tempo todo, né? E lá eu não era o famoso Asaf Borba, de nada. Lá eu era um irmão do Brasil que queria servir e investir. Muito investimento. Né? De tudo, de equipamento, de tecnologia, de ensino, de produção, de gravação, de prensagem de CDs. Milhares de CDs nós prensamos, a grande maioria doado para as igrejas. Né? Eles fizeram dinheiro, meus livros doados para as igrejas. Né? E os encontros, tudo a gente subsidiava, pagava as inscrições dos irmãos. Eles pagavam uma partezinha, a gente pagava a grande parte, né? Levantando recursos para abençoar aquelas igrejas. Semeando, deixando. Semeando. E eu acho que, para a gente aqui, a questão de um CD, né? E agora, ainda mais agora com Spotify, com as coisas, é algo tão comum, né? Não, e a gente não tem noção do que pode fazer em uma nação. Quando eu cheguei lá, só tinha um né? grupo em árabe que tinha gravado no Egito um CD. Mesmo? E nós gravamos o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e começamos com essa cultura. E outros vão começar, que nem foram vocês, mas foram que não inspirados. fomos nós, mas usando o nosso estúdio, né, que era um estúdio solitário lá, de produção de música cristã no Oriente Médio, uma coisa que nós montamos junto com... mesmo, vocês montaram um estúdio lá. Um estúdio junto com o Integrity Music, e um bom estúdio. Né, e aquilo abençoou demais, e está abençoando ainda trabalha. E conta para mim um pouco de como é a igreja lá. Né? A gente tem uma visão da igreja ocidental, todo mundo sentadinho, ouvindo o pastor lá na frente e tal. A igreja lá ela é muito dividida em tradicionais e pentecostais. É mesmo? É. E Deus me fez começar a trabalhar com os tradicionais. Okay. Com a Aliança, com a Batista, igrejas mais conservadoras, né? Com os menonitas. E eu trouxe esse pessoal para um outro patamar. Daí, quando eu fiz um grande congresso, buscar os pentecostais foi muito fácil. Daí um pastor pentecostal mais conhecido lá disse assim: agora eu sei por que Deus te fez trabalhar primeiro com os batistas e os Alliance, com os da Aliança Bíblica, que são mais tradicionais. Porque senão eles nunca estariam aqui, se só fosse nós fazendo esse projeto. Então isso uniu, né? Essa união. Que legal. Viu? Fez muita diferença e marcou a história da igreja. Então, lá tem muito esse negócio de pentecostal de um lado, tradicional do outro. E os tradicionais são bem ortodoxos, que eles têm aquela raiz da ortodoxia, né? Que veio da antiga cristandade. Então, eles foram se convertendo. Os cristãos, quase todos, se converteram da igreja cópita com bastante ritos, e ortodoxa. Como nós aqui no Brasil. Liturgia. A grande maioria se converteu do catolicismo. E lá se converteram dos ortodoxos, dos cóptas, que são igrejas mais milenares, mais tradicionais. Então, eles traziam essa ortodoxia, essa maneira de ser,
essa metódica, ritualística. Então tem muito isso na igreja hoje. E lá há uma perseguição? Sim. Não, há uma pressão. Pressão. Uma pressão. Qual é a diferença? A perseguição é quando não é proibido. É proibido. Se pegar um cristão, né, prende. Pastores não podem conviver com a sociedade. Se for pastor e isso e aquilo. A pressão que existe é uma única. Você não pode fazer proselitismo. Ok. A questão não pode evangelizar. Não pode tocar no mundo árabe. Não pode tocar na fé islâmica. Essa é a pressão. E quando então eles dão liberdade para se reunir. Para existir. Para existir, para se pode reunir. Pode ter a igreja com a cruzinha ali. Ok. Aquilo ali pode ter e é protegido, inclusive. Agora, eu ir convidar um árabe. Convidar um muçulmano para levá-lo lá. Não pode. Se ele quiser me denunciar, ele pode. Ele pode denunciar como uma coisa grave, uma falta grave. Se o muçulmano for por livre e espontânea vontade, ele corre risco. Por que você está indo numa igreja? Por que você, como muçulmano, está frequentando uma igreja cristã? Ele corre risco de morte familiar. Se um pai matar um filho que se converte, não acontece nada com esse pai. É mesmo? Então é essa a pressão. Né? Se uma menina se converte, um irmão mata ela, não acontece nada com esse moço. Porque ela se converteu, ele vai provar isso, né? Ela se tornou cristã, ela largou a nossa fé, abandonou Alá e o Islã. E isso causa morte mesmo, causa muito transtorno. A pessoa tem que ir embora. Né? E esse é um problema. Sim. E eu acredito... Mas os cristãos têm a liberdade. Tem a liberdade de existir pacificamente e é uma liberdade bonita até de ver, né? Os governos islâmicos, eles respeitam o cristianismo. Ok. Isso em quais países você está? Você falou do Egito, né? Na Jordânia. Na própria Palestina tem igrejas, né? Nos locais onde os palestinos governam, na Cisjordânia. E na Você Síria, já foi em algum que há perseguição? Que não é só a pressão, mas que há essa perseguição? Já. Eu não vou falar só para não expor. Tá bom. Né? O fato de que lá existe perseguição, mas tem alguns países do norte da África, eu vou generalizar, que perseguem a igreja. E aí já é mais uma igreja subterrânea? Já é mais uma igreja underground. Tu vê pouquíssimas igrejas. Assim, quase nenhuma igreja oficializada, um templo. Um prédio com a cruz. Mas existe a igreja, que são as pessoas. Essa tem em todo lugar. Muito bom. E eu acredito que a música aí, nesse contexto, é um poder muito grande. Sem dúvida. Ainda mais agora, você envia para alguém. Principalmente nesse lugar que tem muita perseguição à igreja, que não é só pressão, mas a igreja é perseguida. A música, ela é primordial. Foi o que me levou lá. Foi eles ter contato com a música que eu estava produzindo na língua árabe. Eles disseram, queremos que você traga essa música para nós. Daí eu levei os CDs, cassetes, tudo, e visitei esses grupos. Todos nas casas. Todos nas casas. Eu percebo que há uma bênção muito grande, né, sobre o Brasil, né? Porque o Brasil, o brasileiro é extremamente amado, né? Por causa do futebol, por causa de não se ter envolvido em conflitos. Que a gente, nesses lugares, mesmo nós, assim como brasileiros, a gente tem que respeitar essas regras. Porque senão você expõe todas as pessoas, tanto os islâmicos quanto os cristãos. Então, tem que respeitar as regras. Você Mas não a pode gente tem uma abertura, né? Sim. Você não pode chegar evangelizando. Não, eu vou para a praça lá agora. Não. Isso esquece, não é assim. Você tem que crer no sobrenatural de Deus. Tem que crer nos meios, né? Muito bom. Acreditar nos meios. E os meios que Deus nos deu, CDs, videoclipes, coisa que a gente conseguiu pôr nas televisões. Isso tudo foi poderoso nas mãos de Deus e ainda é. Os próprios livros, né? Com 47 anos de ministério, quais são os seus sonhos? Meus sonhos? Daqui para frente. Assim, eu tenho o sonho de
ver principalmente meu filho, porque minha filha é especial e vive conosco. Meu filho formando família, ter filhos, né? Uma próxima geração. Esse é um sonho que temos, ajudá-lo nessa caminhada. Mas eu tenho um sonho de continuar proclamando a palavra de Deus pelas nações da terra. Pelas nações. Porque tem muito, o mundo está muito, ainda a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E eu, graças a Deus, me preparei, eu falo outras línguas, né? Sou formado em inglês, eu estudei espanhol na universidade, falo fluentemente o espanhol, então eu consigo me comunicar. Então, todo mundo hispano, eu prego e canto em espanhol. O mundo em língua inglesa, no Oriente Médio eu uso inglês abertamente. Já canto em árabe, uma grande parte do meu repertório, assim, muitas músicas. Dessas músicas bastante conhecidas nossas aqui, você traduziu em árabe? Não, eu traduzi músicas mais simples. Ah, tá. Né, que tem a questão também, né? Do entendimento, músicas que são mais fáceis de compreender dentro, porque, por exemplo... Algumas das nossas tem linguagens, né? O véu que separava e não separa mais, eu preciso de um contexto grande para entender, né? Tem uma música que eu traduzi, Eu Nasci para Adorar. Lá a palavra nascimento é só para o fato de sair do útero. Não pode dizer assim que eu nasci figurativamente. Então, meio que eu fui criado para... Eu existo. Eu existo. Daí nós tivemos que trocar por eu existo para adorar. Interessante, né? Por causa dessa conotação, não pode dizer nasci. Né? Então tem muitas coisas quando se traduz música para cantar que tem que ver essas coisas, né? Entendi. Então isso eu fui aprendendo com... Fala um pedacinho de uma música, você sabe algum de cor aí, em árabe? Imla hayati min mesdika. Enche minha vida com tua glória. Kulayaumin bin mazidin min mesdika. Cada dia mais e mais com a tua glória. Uau. Imla buyutona min mesdika. Enche a minha casa com tua glória. Kulayaumin bin mazidin min mesdika. Cada dia mais e mais com a tua glória. Toda a língua confessará. Toda. Imla hayati. Não, vamos ver. Ana Urgito Liabudak. Eu nasci para adorar. Eu existo para adorar. Eu existo para adorar. Ana Urgito Liabudak. Urgito Liolin Ismakathamin. Eu nasci para adorar. Para proclamar a glória do Senhor. Eu nasci para adorar. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Incrível. E que o Senhor continue te dando revelação, sabedoria para essa próxima jornada e para esse próximo tempo. Meus sonhos, mas alcançar mais gente. Sim. Para Jesus. Mais discípulos, formar pessoas, né? Eu estou numa época de formar, de fortalecer novos ministérios, novas pessoas que precisam conhecer o Senhor. Líderes, né? Líderes. Temos uma crise de liderança, uma liderança muito fraca na igreja, sem fundamentos. Então, que Deus deu ferramentas profundas, sérias, ferramentar essa nova liderança. Por exemplo, com esse livro Isso, aqui que você tem das alianças, né? O livro. Né? E quero fazer um seminário dessas alianças para bom, líderes, né? De repente a gente faz junto, diz os copos, olha aí. as alianças, quando a fé se torna compromisso. Muito bom. Viu? Porque você vive essas alianças. Amém. Todas elas têm a marca da sua vida. Amém. Poxa, obrigado. Obrigado, pastor. Foi muito abençoado aqui, né? Benção. E tudo isso que você compartilhou com a gente tem muita autoridade, porque é acompanhado de muita vida, né? De uma história, de um portfólio. Glória a Deus. Né? Aleluia. Minha oração é que as pessoas que estão nos ouvindo sejam extremamente inspiradas, e não só para começar coisas, mas para a gente terminar coisas. Isso mesmo. Não só para a gente começar bem, mas para a gente terminar bem. Bem, aleluia. A gente ir até o final, ser encontrado fiel. Poder dizer, combati o bom combate. Sem BO. Sem BO. Sem boletim de ocorrência no caminho. Obrigado, viu? Sem BO, meu amigo. Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. Aleluia, Senhor. E obrigado por tudo que você semeou na nossa nação aí. Amém. Glória a Deus. Que você veja muito dos frutos. Amém. Obrigado, filhão. Valeu. Você que nos assistiu, nos ouviu até o final, obrigado. Que
Que Deus continue te abençoando. Pega esse link, manda para a galera aí, se durante esse bate-papo você lembrou de alguém, o Espírito Santo colocou alguém no seu coração, manda nos grupos do WhatsApp. Também deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou no seu coração. Curte o vídeo, se inscreve, que nós estamos juntos. Vou deixar aqui para vocês os livros que o pastor falou aqui, que você pode ter acesso aí, vai te abençoar demais. Amém. Amém? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bonito. Muito cara. bom. Pô, que papo legal, cara. Pô, que me delícia. manda esse link. Vou mandar. Sem sair. Urgente.